À igreja, os pobres pedem amor. Por amor, entende-se respeito, acolhimento e reconhecimento, sem os quais dar alimentos, dinheiro ou prestar serviços sociais representam uma forma de assistência certamente importante, mas não se encarrega plenamente da dignidade da pessoa. Os pobres são protagonistas do caminho da igreja. Este é o início do 4º capítulo do relatório de síntese da Assembleia, que tem como título Os pobres, protagonistas no caminho da igreja. Mas como torná-los protagonistas? Para ajudar-nos a responder, a partir das convergências, questões a aprofundar e também das propostas, nós recebemos Cristina dos Anjos e irmão Henrique Peregrino da Trindade. A Cristina participou da Assembleia do Sínodo como delegada, é socióloga, especialista em projetos sociais, especializando em dimensão social da fé, e ela atua como assessora nacional para migrações no Secretariado Nacional da Caritas. Também compõe a comissão do CELAM, CLAR e a Caritas no eixo Mulher na Igreja e na Sociedade. Cristina, que alegria receber você aqui novamente no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, alegria minha de retornar e continuar esse diálogo tão importante em torno do Sínodo, né? Isso. E o irmão Henrique, que desenvolve junto com a comunidade da Trindade um belo trabalho na Igreja da Trindade em Salvador e que é uma referência para as pessoas em situação de rua. O irmão Henrique, que também já participou aqui do nosso programa, e eu o acolho mais uma vez com muita alegria. Bem-vindo, irmão Henrique. Obrigado e um abraço para todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Isso, eu quero começar, já que a Cristina é a primeira a primeira delegada, né, brasileira que participou da Assembleia Sinodal. Eu gostaria de ouvir de você, Cristina, como é que foi a experiência de participação na Assembleia do Sínodo? Olha, foi uma experiência linda, eu diria um presente inesperado de Deus, sabe? De poder estar ali, de poder vivenciar esse momento tão importante na vida da igreja, né? Foi muito intenso e com muitas discussões, mas também uma riqueza tremenda ali, participar com uma representação da igreja no mundo, poder fazer diálogos, né, ali a partir de uma metodologia que nos dava a possibilidade de fato, refletir, nos posicionar. Foi muito bom, eu acho que é uma riqueza que eu vou levar comigo para sempre. Que maravilha, obrigado pela partilha e tenho certeza que nós também nos sentimos presentes aí com você, Sônia, e também os demais, né, brasileiros que participaram e que estavam assim, atuando diretamente na elaboração, né? Esse daqui foi o fruto, na verdade, o relatório que a gente está comentando aqui. Hoje é o capítulo 4º, ó, que vocês veem aqui, os pobres, protagonistas do caminho da igreja, e tenho certeza que a sua atuação na Caritas, o trabalho social, bem como o trabalho que Sônia desenvolve, foi fundamental. Eu escuto as vozes de vocês aqui nesse capítulo, viu? Quando eu li, eu vi e senti assim, o ecoar do trabalho da missão de vocês e aproveito também para agradecer por essa contribuição. E eu quero começar aqui trazendo, né, uma das questões que o relatório traz é que a igreja deve cada vez mais colocar os pobres no centro e aprender com eles. Irmão Henrique, como é que a gente pode fazer isso? Colocar os pobres no centro e aprender com eles. Porque todo o movimento que o nosso querido Papa Francisco nos convida, eu diria que tem dois movimentos, que os dois são bíblicos. O primeiro é o que chamamos há tempo a igreja em saída. Então, sair das nossas paredes, dos nossos muros, e ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Para nós que acolhemos pessoas em situação de rua, então é sair nas ruas e conviver com as pessoas nas ruas, conhecê-las e, a partir disso, poder fazer um caminho junto com elas. É o que o profeta Isaías diz, né? Estenda a sua tenda. É o que o Papa nos convida com a igreja em saída. E o segundo movimento, e o que o Papa nos convida, como o Dia Mundial dos Pobres também,
é simplesmente abrir nossas portas. E o que o Papa faz no Dia Mundial dos Pobres é convidar todas as igrejas a fazer, abrir as suas portas para que o pobre possa estar no coração da igreja. Fisicamente, não apenas a partir de uma ação social, mas também fisicamente. É o que Jesus faz quando chama o deficiente na sinagoga e diga, venha para o meio. Um lema que foi retomado numa campanha da fraternidade aqui no nosso país. Então, esses dois movimentos, uma igreja em saída, que estenda a sua tenda, e convidar o pobre para estar dentro do coração da igreja, fisicamente, venha para o meio. Olha aí, chamar o pobre para o meio. Que bonita essa inspiração que o irmão Henrique nos traz, né? E que está nessa grande sintonia com o capítulo aqui, né? Que nas convergências há esse reconhecimento, ou seja, os pobres não apenas como destinatários da ação eclesial, mas como protagonistas, eles participando ativamente de todos os processos. E um dos pontos que me chama a atenção aqui nesse relatório, Cristina, diz o seguinte, até destaquei aqui a frase, é preciso vigiar para que o uso de fundos públicos ou privados por parte das estruturas da igreja não condicione a liberdade de falar em nome das exigências do Evangelho. Como é que as nossas comunidades podem contribuir para que as políticas públicas favoreçam os pobres? Eu acho, primeiro, assim, que é um direito, né? As políticas públicas, elas precisam existir e a gente precisa, junto com as pessoas, trabalhar no sentido de garantir que elas existam, porque é um direito, o direito de ter políticas que, de fato, garantam que essas pessoas tenham seus direitos respeitados, que elas possam acessar aquilo que é necessário para a vida delas. É importante esse ponto que você toca, Cristina, da denúncia, porque aqui diz também claramente, ou seja, a denúncia profética das situações de injustiça, né? Ou seja, quem abraça o Evangelho tem que abraçar o Evangelho como um todo, ou seja, anunciar e denunciar, né? Anunciar a boa nova do reino, mas também denunciar as situações de opressão, de injustiça, de discriminação. Então, isso aparece muito evidente, bom você tocar, trazer este assunto aqui para nós. Um outro ponto que aparece aqui numa das propostas do relatório é fazer com que a DSI, a doutrina social da igreja, que ela seja mais conhecida. O que as nossas comunidades podem fazer para colocar em proposta essa ação? Gostaria de começar ouvindo você, irmão Henrique. Infelizmente, a doutrina social da igreja ainda é tão pouco valorizada, é tão pouco conhecida, e às vezes me parece que porque vem de um certo erro do passado. Eu gosto muito de retomar no livro dos Atos dos Apóstolos o início da igreja, que é o dia de Pentecoste, né? O Espírito Santo desce sobre os primeiros discípulos e discípulas de Jesus reunidos, e aí começam a pregar Jesus e Jesus ressuscitado. Então, a igreja existe para anunciar a ressurreição de Jesus. Pregar esse Jesus que dá vida e que ressuscita de todas as forças de morte. Mas no dia seguinte, aí que muita gente para nesse primeiro dia, no dia seguinte, Pedro e João vão ao templo. E chegando no templo, se encontram com um homem aleijado, que está lá sentado pedindo esmola. É como se fosse a igreja nascente, na sua dimensão hierárquica com Pedro, na sua dimensão contemplativa com João, de repente se encontra com a humanidade sofrida. E ela está ali, ela está pedindo esmola, uma situação que não é a vida divina, que não é a vida que Jesus veio trazer. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E aí Pedro e João vão fazer o que o mestre fazia, como bons discípulos, simplesmente eles aprenderam com Jesus e vão refazer aquilo que Jesus fazia nessas situações. E vão dizer para o aleijado, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem se levantou e andou. Então, toda a doutrina social da igreja deveria ser norteada por esse levantar-se e andar. E o documento coloca muito bem, não é apenas uma dimensão assistencialista,
que o pobre espera é o amor. Começa assim, essa parte da síntese do documento. E levantar-se e andar e despertar o melhor que tem no outro, então necessariamente é amar. Você não pode despertar a vida numa pessoa que você não ama. Você pode dar pão sem amar. Você pode dar cobertor, você pode dar até proteção social, direitos humanos sem amar. Mas a vocação da igreja é amar. E o que ela precisa trazer é esse amor que faz a pessoa se levantar e andar. Retomando a doutrina social desta maneira, ela deveria fluir dentro da igreja. Precisamos anunciar Jesus e Jesus Cristo ressuscitado, que convida toda a humanidade sofrida hoje a se levantar e andar. As duas coisas não podem ser separadas. Olha que bonita que o irmão Henrique traz para nós e para a gente encerrar esse bloco. A vocação da igreja é amar. E para isso ela tem que se aproximar e fazer levantar e andar. Um intervalo bem rapidinho e já a gente continua falando sobre os pobres, que é o capítulo 4 do relatório de síntese. Até já! Já estamos de volta aqui com o nosso programa, hoje refletindo sobre os pobres, protagonistas no caminho da igreja, que é o capítulo 4 do relatório de síntese, conversando com a Cristina dos Anjos, que foi delegada brasileira no Sínodo, e também com o irmão Henrique Peregrino, da Comunidade da Trindade, em Salvador, que terminou o bloco anterior reconhecendo, proclamando e aquecendo o nosso coração de que a vocação da igreja é amar. E isso ela faz também no encontro com os pobres no seu dia a dia. Cristina, tem aqui no relatório de síntese, né, que a gente tem refletido, trabalhado, há uma chamada para que as organizações que desenvolvem trabalhos no campo da assistência social, da educação e outros se sintam expressão da comunidade cristã e evitem um estilo impessoal de viver a caridade. Que caminhos podem ser tomados para assumir essa identidade? Eu acho que o Henrique trouxe muito bem anteriormente, né? O tema que se relaciona com a doutrina social. Então, eu entendo que também que a gente tem pouco trabalhado, refletido a partir da doutrina, porque eu acho que ela é a base, sabe, para, de fato, garantir que as organizações, as pastorais, desenvolvam suas ações, tendo como referência essa caminhada, né, com a igreja, né? E no Sínodo, esse foi um tema muito refletido, muito dialogado, da necessidade de fato, a gente resgatar esse caminhar com o ensino social da igreja, né? E outras também, né? A Lumen Gentium, quer dizer, existem documentos que podem, de fato, dar uma base maior na nossa caminhada com as comunidades. Então, eu entendo que a gente precisa resgatar os documentos da igreja. Às vezes a gente tem referências sociológicas, antropológicas, mas não tem referência dos documentos tão importantes da igreja na nossa ação social. Eu acho que tem um chamado para a gente retomar, resgatar esses documentos, estudar. A formação foi um tema assim, forte no Sínodo, e a formação para todo mundo precisa retomar essa perspectiva formativa e, de fato, ter os documentos como referência para a nossa atuação, para a nossa caminhada com as comunidades. Isso, e você toca nessa questão da formação, e eu estou aqui com as propostas, né? E há aqui duas propostas que tocam na questão do ministério ordenado e a vida consagrada e também na questão do ministério diaconal com os pobres, né? E aí eu queria ouvir do irmão Henrique, né? Que ações ou que passos que precisam de ser dados nesse âmbito da formação, especificamente aqui do ministério ordenado, a vida consagrada e também do ministério diaconal, para esta centralidade, o serviço aos pobres, aos marginalizados. Olha,
Quando eu estudei teologia e filosofia, fiquei muito marcado por uma dimensão teológica da nossa igreja irmã, a igreja ortodoxa, para a qual ser teólogo não é ter conhecimento. Ser teólogo é ter vivido uma experiência profunda de Deus e depois aprender a verbalizar essa experiência de Deus. Mas, primeiro, Deus não é ao alcance de um saber ou de um conhecimento. É uma história de um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma experiência íntima e que depois vai transbordar em nossa vida toda. E Papa Francisco insiste muito, muito nessa dimensão do encontro pessoal com Cristo. Então, infelizmente, hoje em dia, a formação dos nossos ministros ordenados, sobretudo através dos seminários, é muito, muito intelectual. Como se fosse uma questão de saber intelectual, poder partilhar a experiência de Deus com outras pessoas. Enquanto se trata de uma experiência do coração. Encontrei alguém que mudou minha vida, eu preciso partilhar isso com os outros. E justamente nas propostas, na letra O, a síntese do Sínodo nos diz que poder ir ao encontro do pobre, amá-lo, servi-lo, aprender com ele, não é uma opção, não. É uma exigência de fé. É o que dizia do início da igreja, Atos 2 e Atos 3. Anunciar Jesus Cristo ressuscitado e, ao encontrar a humanidade sofrida, convidar ela para se levantar e andar. Sem essas duas vertentes, sem a cruz na sua dimensão vertical e horizontal, não tem verdadeiro e autêntico anúncio de Jesus Cristo e do Evangelho. Então, por isso, dentro da formação, deveria se incluir um momento de experiências fortes junto com os pobres de hoje. Então, na nossa comunidade da Trindade, aqui em Salvador, convivendo com o povo da rua, a gente acolhe ao longo todo do ano noviças, junioristas. Infelizmente, pouco dos seminários diocesanos, muito mais da vida religiosa, para que as pessoas possam, durante 15 dias, um mês, partilhar a vida do povo da rua conosco, dormir no papelão, catar na feira, preparar a sopa, trabalhar juntos, sair com uma carroça e catar papelão nas ruas. E essas experiências mudam para sempre as pessoas depois do seu caminhar. Alguém que já catou, que já dormiu com o povo da rua, se vai encontrar um morador de rua em qualquer cidade onde ele vai ser padre, diácono ou religiosa, o olhar vai ser diferente, porque houve uma experiência profunda de encontro com Jesus através do pobre. Então, creio que a vida religiosa que privilegia mais a experiência vivida deveria dar esse presente para os nossos seminários diocesanos e que os reitores pudessem incluir isso no processo de formação. Não como uma opção de fim de semana. Vai visitar os pobres fim de semana, não. Mas como algo fundamental do processo de uma experiência de Deus que depois nos estudos aprendo a verbalizar e partilhar com os outros. E eu fico tocado ouvindo você, irmão Henrique, falar, e realmente a experiência que muda, né, a vida da pessoa, né? E fazer realmente a experiência com o outro, deixar-se tocar por ele. Que bonito, né? E que provocante para nós, né? Acho que precisamos abrir os ouvidos e o coração para acolher. E nessa dimensão do... Eu vou citar uma frase do Papa Francisco, Sim, nas cartas para o Dia Mundial dos Pobres, onde ele oferece uma verdadeira mística nessa dimensão. Duas frases dele. Diz: os pobres são os primeiros evangelizadores, porque foram os primeiros evangelizados. Aí no Dia Mundial do Pobre, agora recentemente, com Dom Sérgio, que celebramos em Salvador, eu disse para Dom Sérgio na hora da homilia, a homilia é dos pequenos e dos pobres. Vamos nos deixar evangelizar pelos pobres, porque são os primeiros evangelizadores. E o Papa escrevia numa outra carta para o Dia Mundial dos Pobres: se você quiser tocar em Jesus, você já sabe aonde ir. Basta tocar no pobre, porque Jesus está no pobre. Realmente, é deixar-se tocar Jesus tocando o pobre. Que bonito. Cristina, eu gostaria de uma última participação sua aqui, na linha dessa dimensão do aprendizado que o irmão Henrique trazia, né? Aqui no relatório diz que nos pobres a comunidade cristã
encontra o rosto e a carne de Cristo, que sendo rico fez-se pobre por nossa causa, pela sua pobreza, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Ela é chamada não apenas a tornar-se próxima deles, mas a aprender com eles. Gostaria que você desse aqui alguma dica, algum caminho para as nossas comunidades. Esse relatório nos aponta para o processo em andamento do sínodo. Como é que as nossas comunidades, que ações concretas que podem ser feitas nesse processo até outubro de 2021 para trazer ainda mais presente os pobres como protagonistas no caminho da igreja? Então, eu acho que, primeiro, existem experiências fortes, importantes, por exemplo, no Brasil, nessa dimensão, né, de acolhimento, que eu acho que a gente precisa resgatar, a gente precisa publicizar, no sentido assim, de que as pessoas consigam perceber que há experiências, inclusive, que pode motivá-las nesse processo de aproximação com os pobres. Então, eu venho sempre pensando assim, eu acho que a gente tem que conseguir resgatar o que já existe e que pode servir de inspiração para outras comunidades, para outros locais, dessa relação concreta, cotidiana, com as pessoas empobrecidas, né? É preciso, eu sempre penso que, às vezes, a gente convive em locais e a gente não consegue dizer quem são as pessoas empobrecidas ao nosso redor. A gente não olha, não percebe mais as pessoas, elas estão invisibilizadas. Eu acho que tem um movimento que é olhar onde é que estão esses pobres, né? Como posso me aproximar dessas pessoas? E também perceber, alguém dizia em um momento, e eu acho assim, muito tocante, que às vezes a gente acha que vai visitar o pobre, vai levar Jesus para o pobre, e não encontrar com Jesus naquele pobre, naquela pessoa, né? A gente precisa também mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva em torno dessa relação com Deus e a partir das pessoas empobrecidas. Então, tem um movimento que a gente precisa fazer, né, no sentido de fato, querer trazer, colocar no centro as pessoas empobrecidas. É isso, encontrar Jesus no pobre, não levar. Bonito recado e que vai, assim, amarrando esta reflexão tão importante que nós fizemos hoje. Eu quero agradecer muito a Cristina dos Anjos e ao irmão Henrique Peregrino da Trindade. O que eles disseram aqui é fruto do testemunho deles também, de ação, de proximidade, de carinho e de cuidado com os pobres. Então também agradeço-os por isso e agradeço você que nos acompanhou no programa de hoje. Na próxima semana a gente continua essa reflexão do relatório de síntese da primeira Assembleia do Sínodo. Eu espero você. Até lá.